Olá, queridos pais e graça em Cristo Jesus. Quero cumprimentar a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimentos também lendo o Salmo 101, verso 1 e 2, que diz assim: Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Que hoje, diante da Escritura Sagrada, que nós tenhamos essa mesma preocupação de estar entoando uma adoração ao Senhor. Possamos expressar isso tendo um coração sedento pela palavra. Que nesse momento nós possamos buscar em Deus justamente a certeza de estar servindo um Deus que exige de nós todo amor, toda reverência, todo louvor, toda quietude. Então quero cumprimentá-lo e ao mesmo tempo conduzir, insistir com os amados, em que nós possamos ter um momento onde o nosso coração estará voltado ao Senhor. Acredito que você está aí com a sua Bíblia pertinho, quero convidá-lo a que você abra a sua Bíblia aí no Salmo 24, Salmo 24, e nós estaremos fazendo a leitura desse Salmo. Salmo 24. Eu estarei lendo e você acompanha aí também essa leitura do Salmo aí, uma forma também de adoração ao Senhor. Há um tema sugerido que é a vinda do Rei da Glória. Isso é só uma sugestão, mas está dizendo aí no Salmo, Salmo de Davi: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo monte? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Olha que coisa maravilhosa do salmista Davi anunciar aqui que ao mesmo tempo que ao Senhor pertence a terra, que a terra é o produto, obra das suas mãos. Depois, lá no final, ele está dizendo que ele também é um Rei da Glória. É o Rei que merece todo louvor e toda adoração em qualquer lugar que a criação se faça presente. Seja aqui ou acolá, onde houver uma criação, uma ação, uma consequência da ação de Deus, Ele espera que toda a criação, sol, luas, estrelas, galáxias, planetas, enfim, Ele espera que Ele seja reconhecido e toda glória, toda adoração, todo reconhecimento seja dado a Ele. E nesse sentido nós vamos orar. Eu queria desafiá-lo a que você estivesse aí na sua casa, no seu carro, no sofá, enfim, onde você estiver. Curva a sua cabeça a esse Deus que é o Criador da terra, é o Senhor nosso, nós pertencemos a Ele. E o que Ele espera de nós enquanto instrumento das suas mãos, obra das suas mãos, o que Ele espera de nós é o reconhecimento em adoração, em louvor e glória por tudo que Ele já fez na minha vida, na sua vida, por tudo que Ele tem feito e por muito que Ele fará. Vamos orar agradecendo a Deus, colocando esse Deus diante de nós, aqui diante do nosso coração e olhando para nós também, reconhecendo essa soberania dEle na nossa vida. Vamos orar. Pai querido e Pai santo, queremos louvar o Senhor na beleza da Tua santidade. Queremos adorar ao Senhor pelo presente que o Senhor tem nos dado a cada dia, o dom precioso da vida.
Pai querido, que o Senhor nos ajude, nos ensine a olhar para nós e para a nossa vida, entendendo que aquilo que nós temos no dia de hoje é um grande presente do Senhor. Por isso, nos ajude, Pai querido, a olhar para a nossa existência, uma mera existência, onde passaremos aqui um pouco de tempo, mas no tempo que passarmos aqui, ensina-nos a devotar ao Senhor, ensina-nos a adorar ao Senhor, a reconhecer a soberania, a grandeza do Senhor na nossa vida. Que possamos sempre dizer, acreditar e viver que Deus é tudo e nós não somos nada. E aquilo que somos é pela misericórdia do Senhor. Por isso, Pai querido, pertencemos ao Senhor e queremos glorificar ao Senhor, pedir ao Senhor, fale ao nosso coração na continuidade desse dia. Que o Senhor, ó Pai, nos ensine com a palavra do Senhor, nos ensine com cântico, nos ensine com oração, nos ensine com meditar na palavra do Senhor. Pedimos isso, Pai querido, na certeza de que o Senhor não só se faz presente ouvindo a nossa oração, mas também na convicção de que o Senhor está aceitando esse momento, aceitando a nossa vida como adoração, como glorificação do Senhor sobre tudo aquilo que somos, temos ou pretendemos ser. Nós pedimos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, que Deus nos honre. Vamos ter um momento agora de uma apresentação especial da Lília e da Esther. Meu Jesus, a ti me achei, com temor no coração, és o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdão aos meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, queridos. Estamos aí, a igreja está revelando novos talentos. Temos a Esther aí, tanto já cantava, mas agora está tocando. Isso é muito bom. Que Deus nas abençoe. Queridos, Salmo 24 que nós lemos há pouquinho, os versos 3 e 4 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Quem pode estar na presença de Deus é aquelas pessoas que precisam ter essas características. E precisamos, para chegar na presença, no monte do Senhor, precisamos ser alguém que seja limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem tem palavras nocivas, não jura dolosamente, que não tem prazer em denegrir alguém. Quem poderia estar na presença de Deus e permanecer na presença de Deus como nós estamos? Acredito que seria muito difícil nós nos achegarmos à presença de Deus como nós somos, pecadores. Mas Ele nos faz um alerta, uma vez que aponta para Cristo. Esse salmo também é um salmo que está apontando, mostrando para nós sobre esse Rei da Glória, esse Jesus, que até dão personalidade aos portais, que os próprios portais perguntam quem é o Rei da Glória, dando aí
essa amplitude do poder da soberania, onde até um portal, coisa inanimada, ganha vida para receber o Rei da Glória e se curvar diante dele. Assim precisamos fazer agora também, em reconhecimento da nossa falha, daquilo que somos crentes e muitos ainda não foram alcançados com essa graça, mas todos nós, de uma forma geral, devemos reconhecer que somos pecadores. Pecador é aquele que desobedece a Deus voluntário ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente. Então vamos ter um momento aí de conversar com Deus. Nós vamos ser conduzidos a pouco por cânticos, nós vamos ouvir a palavra, mas se não houver no nosso coração aquele reconhecimento de que nós somos pecadores, de que nós somos falhos, então será muito difícil do Espírito Santo falar ao meu coração, porque ele veio para falar a um coração pecador. Por isso quero te desafiar. Aí você onde estiver, mais uma vez, cubra a sua cabeça, fale com Deus. Fala, Senhor, eu tenho falhado com o Senhor de muitas maneiras. Eu quero pedir que o Senhor perdoe o meu coração, porque se o Senhor não perdoar o meu coração, será impossível de eu ouvir e entender. Vai ser impossível da palavra do Senhor achar uma morada no meu coração. Por isso, cubra sua cabeça e vamos orar. Pai querido e Pai santo, nós somos seres pecadores, embora o Senhor nos criou perfeitos, mas por nossa escolha, nosso representante escolheu desobedecer ao Senhor, tomar um outro caminho distante do Senhor, e como consequência hoje nos vemos como pecadores, somos conhecidos como pecadores, e queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos perdoe os pecados, que o Senhor continuamente nos lave com o sangue de Cristo, e nos dê a oportunidade de, induzidos pelo Espírito Santo, viver uma vida que agrade ao Senhor e não apenas a nós mesmos. E por isso queremos clamar ao Senhor, perdoa o nosso coração, sê conosco. E agora queremos participar também, onde quer que estejamos, de cânticos espirituais, cânticos de adoração ao Senhor, em que seja essa uma realidade na minha vida, seja uma realidade na vida da igreja, que o Senhor perdoe as nossas falhas, para que assim, tendo a convicção de que fomos perdoados, possamos ter a oportunidade de glorificar ao Senhor e cantar louvores ao Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos no dia de hoje sendo presenteados aí no louvor com o nosso irmão Jonathan, lá da Congregação Vida, lá da mesa administrativa, e a ele também rogamos a Deus as contínuas bênçãos. Muito obrigado também por estar somando conosco no culto, Jonathan, muito bom. Teremos então agora uma oportunidade do Jonathan cantar, vai cantar 3 cânticos, mas você também vai cantar na sua casa, embora na sua casa é chamado de culto doméstico, culto individual, mas você pode ouvir e cantar também nesse culto, você pode adorar a Deus. Então, passo a palavra ao irmão Jonathan para nos conduzir em 3 cânticos.
minha alma. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e junto lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existe mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover-me sobre o natural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Queridos, aí no Salmo 24, volta um pouquinho, vamos lá para o Salmo 22. Nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre esse Salmo 22, já estamos há algumas ocasiões, duas ocasiões, nós tivemos 2 domingos já conversando sobre esse Salmo, e nós tivemos ali a oportunidade de entender e ouvir que esse Salmo também é chamado de Salmo messiânico, ou mesmo sendo Davi escrevendo o Salmo e vivenciando esse Salmo na sua vida, esse Salmo também aponta
para o trabalho de Cristo como aquele que nos salva, aquele que nos redime do mal, da força do império das trevas. E é esse Jesus que tem sido contemplado aqui nesse salmo, como em toda a Bíblia, claro. Nós estamos lendo esses primeiros salmos que foram escritos por Davi. Nesse Salmo 22, nos versos de 1 a 5, nós vimos ensinamentos sobre o sofrimento, tanto de Jesus quanto de Davi, mas também eram os sofrimentos da igreja. Os versos de 1 a 5, e nós fechamos ali, quando ele diz lá no verso 5, a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti, confiaram e os livraste. Ele se fecha o primeiro momento ali dos versos 5, de 1 a 5, falando do sofrimento. Depois nós lemos domingo passado dos versos de 6 a 21, que dos versos de 6 a 21 fala da aflição e socorro dos justos. Mais uma vez, naquela parte ali do Salmo, vai mostrar as lutas ali, Davi falando dos seus inimigos, comparando com os touros de Bazã, como o leão e como os cães. E é claro que essa foi a mesma fala em que Jesus estava profeticamente ali falando na cruz do Calvário, ou olhando, ou vivenciando em relação aos seus inimigos, que olhavam para ele e ficavam falando, mas salvou todo mundo, por que não salva a si mesmo? Era desses personagens que Jesus estava falando sobre os leões, os cães me rodeiam, né? Esses touros de Bazã. Então nós vimos aqui que Davi vai também viver isso no seu ministério, né? Na sua vida como rei. Quantos inimigos ele não teve? Então Davi vai usar essas três linguagens, essas três expressões, esses três animais para expressar isso. Touros de Bazã, porque eram touros mais altos, eram os mais imponentes, podemos dizer os mais poderosos, referindo-se aos poderosos desse mundo, seja na área financeira, na área política. Mas depois ele diz ali sobre o leão, né, que está pronto para tragar, o leão com as suas fauces, né, com os dentes abertos, falando da agressividade, do poder, o poder bélico do leão, se é que a gente pode usar a expressão, mas é o poder que o leão tinha. Então, tanto Davi quanto Jesus está falando que os seus inimigos eram poderosos, articulosos, eram destemidos. E depois ele fala dos cães. E nós falamos aqui sobre os cães, que os cães necessariamente aqui nesse texto ele não pode ser visto só como um animal bonzinho, um cão domesticado, como nós temos nos nossos dias. Cães aqui, havia uma ideia de que esses cães eram aqueles que ficavam nas periferias das ruas, e aquelas pessoas que estavam moribundas, estavam jogadas, né, sem força alguma, aqueles cães arrastavam essas pessoas e devoravam para lá. Então, são três elementos que Davi coloca no Salmo, mas que Jesus viveu isso no seu ministério com os líderes da época, que eram os poderosos da época, que eram aqueles que detinham o poder e ao mesmo tempo eram muitos, como a matilha de cães. Então nós vamos olhar tudo isso e no final, no verso 21, há um hino de vitória de uma certa forma, em que fala assim, sim, tu me respondes. Onde Davi e Jesus fala ali, olha, eu posso contar os ossos da minha carne, eu estou ali definhando como cera diante do fogo, falando da fragilidade, do momento de dor, e às vezes todos nós nos sentimos assim, isso é fato. Se Davi e o Senhor Jesus estavam falando sobre esse sentimento deles, quer dizer que nós também sentimos, nós passamos pelas lutas, nós passamos por muitas dificuldades, não é? Lá então, agora no verso 22 ao verso 31, Davi termina esse Salmo 22 com um convite à adoração. Observe que ele fala no momento, entre a luta que nós temos, que ele tinha, que Jesus teve, e que a igreja tem, que eu e você, que são aquelas lutas, vem a dificuldade, eu busco socorro no Senhor, e o socorro me liberta, me livra. Depois, quando penso que não estou passando por luta, dificuldade, eu clamo ao Senhor, eu falo do Senhor, dos meus inimigos, que são mais fortes do que eu, e Deus se comove, e vem meu socorro, me liberta, como Deus Todo-Poderoso que Ele é. Ao final disso, vamos ver Davi falando isso, e o próprio Senhor Jesus sendo profeticamente falado, que é o que ele falou no seu ministério, sobre a adoração a Deus. E aqui eu fecho esse bloco do Salmo 22 com o seguinte tema: vinde, adoremos ao Senhor. É o convite de Davi, vinde, adoremos ao Senhor.
E nisso, vamos ler os versos de 22 a 31 do Salmo 22. Diz assim: aos meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai, glorificai-os vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-os vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou deles o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que te temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão em que foi ele quem o fez. Olha que coisa maravilhosa, queridos, esse final do Salmo 22. Olha como Davi está aqui e o próprio Senhor Jesus falando tanto de uma situação, de um passado próximo, de um presente que ele está vivendo, mas mesmo na luta e dificuldade, eles estão se vendo em um futuro onde no final de tudo isso, no final de toda luta, toda dificuldade, todo sofrimento, toda dor, tanto Davi quanto Jesus estavam se vendo mais que vencedores. Vamos caminhar um pouquinho, vamos pensar aqui no verso 22 e o verso 25, com o primeiro ponto da nossa pregação. Nossos méritos são insignificantes ou zerados diante dos feitos de Deus em nossas vidas. Nossos méritos são insignificantes ou zerados diante dos méritos ou feitos de Deus em nossas vidas. Vamos pensar aqui, até como introdução, me responda aí, ou responda aí para você. Por que fazemos festa de aniversário? Por que comemoramos bodas no casamento? Por que festejamos quando ganhamos uma premiação? O que está por trás de uma festa? Vamos pensar nisso? Vamos pensar no aniversário. E aí a gente pode pegar aniversário de casamento, aniversário de emprego. Sempre essas datas que fecham o ano, elas são comemoradas. Sabe por quê? O que está por trás de toda essa festividade? A adoração. A adoração. A adoração é o vangloriar-se, é o adorar-se, é o buscar para si os méritos devidos, é o reconhecimento dos préstimos, dos serviços feitos, é chegar no aniversário, ou chegar no aniversário de casamento, e você olhar aqui para você, para sua esposa, falar, olha, ainda bem que nós conseguimos chegar até aqui. É você ter aquela vaidade e ao mesmo tempo você se vê digno ou necessitado de elogio. Isso é adoração. Quando nós olhamos para isso, para essas festividades, todo mundo gosta de tapinha nas costas, todo mundo gosta de ser venerado. Aniversário a gente ouve muitas coisas, até brinco que época de aniversário a gente ouve tanta coisa que as pessoas podiam diluir durante os meses do ano, aí ficava bom, todo começo do mês você ouvia uma motivação, uma mensagem boa. Mas a gente recebe toda aquela gama de felicitações de dia do aniversário e parece que no outro dia ninguém se lembra mais da gente. Não é verdade? Mas é claro que isso é o nosso coração. Que no aniversário nós somos lembrados porque é uma data importante.
Mas pense comigo só nessa questão de nós festejarmos uma vitória, uma passagem de ano. É porque nós esperamos essa adoração. Talvez esse nome de adoração é muito pesado, mas vamos trocar adoração então, é porque nós precisamos ser elogiados. Nós precisamos ser reconhecidos, nós gostamos disso. E ao mesmo tempo, isso também, o nome disso é adoração. A adoração não está distante desse sentido de trazer uma glória para os seus feitos. Mas observe aqui o verso 22 e o verso 25, ele diz assim, verso 22, a meus irmãos declarei teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação, verso 25, de ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que te temem. Olha o que nós olhamos aqui. Davi tinha motivo de rogar para si mesmo os méritos. Davi era um guerreiro notável, era um general de guerra com bastante estratégia. Ele era um governante, era um rei respeitado. Ninguém pode tirar esse mérito de Davi. Mas observe que aqui ele está trazendo aqui uma necessidade que mesmo que ele tenha feito conquistas, que ele tenha alçado voos, por mais que ele tenha sido poderoso sobre a terra, ele está dizendo no verso 22 que aos meus irmãos eu declarei o teu nome. O que é a ideia de declarar o nome? Quando fala Yahvé, Adonai, El Shaddai, né? Ele está dizendo, não declarar o nome, falar esse é Deus, mas a ideia que está passando, que Davi está dizendo, que aos meus irmãos, eu estou lembrando a eles quem é o nosso Deus, ou lembrar o nome, ou os feitos de Deus. Davi olha para ele, vindo de guerras e sendo adorado, sendo idolatrado de uma certa forma pelas pessoas, e ele está nesse salmo aqui, olhando para que tudo o que ele tem feito, a força dos seus braços, ele na verdade ele está declarando, ou dizendo que aquilo que foi feito, as conquistas da batalha só foi feito porque o nome de Deus, ou a força de Deus, a competência de Deus, precedeu Davi, capacitou Davi para que Davi estivesse ali daquele jeito. E aí ele vai lá no verso 5, vai dizer assim, de ti vem o meu louvor na grande congregação. E aqui precisamos tirar duas lições práticas aqui. De ti vem o meu louvor. De ti vem o meu louvor. Davi está dizendo que a minha alegria, a minha festa, né? Lembra da introdução da festa, de fazer aniversário? Ele está dizendo que o motivo, né, dele estar ali fazendo a festa, se alegrando, o motivo vem do Senhor, ou seja, ele está dizendo aqui, mais uma vez, ele está declarando que somente está festejando, somente está declarando vitória, somente está dizendo para as pessoas que ele foi vencedor, somente porque esses feitos vieram de Deus. Olha, que Davi está dizendo, eu estou alegre, estou alegre porque ele me deu vitória. Eu só conquistei esse emprego porque Deus me abençoou. Eu só consegui a promoção porque Deus é aquele que está me fazendo furar as orelhas. Tão alegre que eu estou. O meu casamento só chegamos até aqui porque Deus teve misericórdia de nós. Olha como Davi começa a ensinar para nós o que ele espera, que Jesus espera, que Deus espera da nossa vida diante de tudo que nós vivemos. Nós precisamos olhar para os nossos méritos e não ser prazeroso apenas neles, mas nós precisamos ser prazerosos porque é o nome do Deus que está sendo adorado com os feitos, e a alegria só está sendo feita porque é proporcionada pelos filhos de Deus. É proporcionada pelos filhos de Deus, mas porque Deus os condicionou. E ele está dizendo que ele fez isso na grande congregação. Olha que Davi está dizendo aqui, ele está mostrando para nós que na sua fala visava motivar, exortar os seus irmãos a glorificar, dar a glória somente a Deus pelos seus feitos na grande congregação, dentro da igreja. É isso que Davi está dizendo. Ele poderia ir lá fazer uma grande festa no palácio, depois de vir de uma guerra, e fazer um grande banquete. Mas Davi era um crente.
Davi está ensinando aqui para os seus irmãos que o prazer que ele tem é estar na congregação, estar na presença de Deus, estar em comunhão com os seus irmãos, porque na grande congregação é o lugar onde Deus é o centro, não o rei. Se está no palácio, o rei é o centro. Mas se está no templo, Deus é o centro. Se está na casa, às vezes o pai ou a mãe é o centro, os filhos são o centro, os bens são o centro. Mas quando estamos na igreja, Deus passa a ser o centro. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Essa é a dinâmica, é a norma, é o princípio, é o valor quando nós entramos na igreja. Não que a igreja seja um lugar mais santo, mas a igreja não deixa de ser santo, um lugar separado por Deus para que o povo esteja ali. Davi, com isso, ele está nos mostrando a necessidade do povo de Deus de constantemente louvá-lo, de reverenciá-lo. E por que isso? Por que ele está dizendo isso para os irmãos? É porque só o povo de Deus entende isso, queridos. Só o povo de Deus entende o valor de viver em nome de Deus e ver que as suas conquistas foram conquistas, a alegria que ele está dando, essa alegria só foi proporcionada por Deus. É entender que sobre a necessidade de exercer a nossa humildade está junto com o povo de Deus. Que quando eu estou falando dos grandes feitos da minha vida, eu vou ensinar para os irmãos que aqueles feitos só foram possíveis porque Deus me tem abençoado. Só há nisso, nessa humildade, o reconhecimento da grandeza de Deus na minha vida e na vida do povo. E quando Davi fala sobre a grande congregação, ele está dizendo que a igreja, ela precisa ser um lugar onde ela é respeitada, é amada, é desejada. Porque em cada ocasião que nós nos encontramos, nós enquanto igreja, conversamos e comunicamos e falamos uns com os outros sobre os feitos de Deus na nossa vida. Por quê? Porque antes, fala das lutas. Irmão, olha por mim, estou passando por isso, olha por mim, olha por aqui, olha por isso, olha por aquilo outro. E a igreja vai orando e a gente vai compartilhando aquele momento do grupo da igreja, que agora é o grupo, não é? E lá no grupo da igreja, todos nós enquanto igreja, nós nos movimentamos e oramos, ajoelhamos onde estamos, paramos o que estamos fazendo e oramos. Para que você pensa que não, em poucos segundos, olha, recebi a notícia, que bom, isso aconteceu ali com o Cimei, né, irmã Ilse? Pastor Cimei da Igreja Batista de São Paulo precisava fazer um exame, estava agendado para segunda-feira. Olha, segunda é muito tempo, vamos orar. E quando ela colocou no grupo, né, eu coloquei também, vamos em oração. Em menos de poucos minutos ela já deu a resposta. Que coisa boa, é isso que Davi está nos ensinando aqui. Davi está nos ensinando aqui que nós devemos adorar a Deus, mas que há um lugar específico, que é a igreja. Esse lugar não pode ser desprezado por mim nem por você. Nós não podemos desprezar isso no coração dos nossos filhos. Porque é aqui que nós vamos exercitar o aspecto da humildade, que nós somos pequenos e Deus é grande. Porque então nós vemos aqui no final desse salmo, Davi convidando, vinde adorar ao Senhor. Um segundo ponto é porque devemos adorar, celebrar somente a Deus. Isso parece uma coisa simples. Qual o problema nisso? É porque é uma tendência no nosso coração. E aqui Davi, muito mais que isso, ele vai dar motivo por que eu devo olhar para Deus como cabeça de tudo, como a fonte, como a base, como a estrutura maior para tudo isso. Quando nós falamos lá no começo, nós somos promovidos e achamos bom, e achamos que tudo isso depende de nós somos os privilegiados, nós somos as pessoas, nós somos os grandes beneficiários, porque o nosso braço conquistou, a nossa mão conquistou isso. Mas Davi está dizendo que muito mais que isso, olhar para os nossos feitos como sendo oriundos, como sendo gerados, beneficiados por Deus. Lá no verso 24, ele vai falar por que nós devemos adorar somente a Deus. Lá no verso 4 diz, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Davi então está dizendo aqui, por que devemos adorar, celebrar somente a Deus? Sabe por quê? Porque Davi te contemplou nesse versículo. Davi te colocou nesse verso 24. Ah, mas aí você pode olhar, pastor, quem que eu sou aqui? Você é o aflito. Essa palavra aflito é o pobre, miserável, humilde, fraco,
carente, necessitado. Não é o autossuficiente, não é o arrogante, não é o prepotente. Não é aquele que vive achando que não precisa de Deus. Davi está falando aqui para um povo que conhece a linguagem. Davi está conversando com igreja. Davi está conversando com pessoas tementes a Deus. E nessa conversa, ele está dizendo que nós aqui somos esse fraco, esses desprezados pela sociedade. E desprezar de diversas maneiras. Se não há um desprezo, podemos olhar ali no caso de Paulo, porque a grande audiência de Paulo, o início da igreja cristã, era feito por escravos, por pessoas desprezadas, né? Pessoas que não tinham mérito, pessoas que não tinham nível social. Alguns tinham, claro, mas na sua grande maioria eram escravos, pessoas da classe mais humilde. E Davi está dizendo aqui, e foi a vida de Jesus ministrando isso aqui. E hoje nós vemos isso, que nós nos encontramos como aflito, como necessitado, como humilde, como carente de Deus. E é por isso que nós devemos adorar somente a Deus, porque Ele não nos despreza. E Ele usa duas palavras, que não desprezou nem abominou. A ideia do desprezo aqui é nos vermos como inúteis. É assim que as pessoas não veem, não é? O que você faz? Você é inútil, então não serve para mim. As pessoas querem ter um relacionamento onde há uma troca. Eu dou alguma coisa para você e você me dá algo em troca. E aqui Deus está fazendo a mesma coisa, só que diferente. O que você tem para me oferecer? Senhor, eu não tenho nada, eu sou até pecador, eu quero que o Senhor me ajude até nisso. Então é você que eu quero. Essa é a mensagem que Davi está dizendo, que nós somos o aflito, nós somos os miseráveis. Sabe por quê? O dia de hoje é um presente de Deus, não foi mérito nosso. O dia de amanhã é a misericórdia de Deus, se Ele porventura nos presentear. E depois Ele diz que Deus não nos abominou, Ele não nos considerou como vulgar, Deus não nos vê como algo detestável, reprimível, né? Repreensível, algo que não tem valor. E Ele aqui vai justamente mostrar pelos quais os seus irmãos devem orar a Deus. Por que devemos orar a Deus? É orar a Deus para que Ele vai lá no aflito e vê a sua dor. E que seria ser essa dor aqui? A dor aqui traz a ideia de algo que nos intimida, algo que nos deixa ocupado demais, estar atarefado, ser afligido, ser oprimido, humilhado, rebaixado, encurvado. A dor é a situação, é o momento, não necessariamente uma dor física, mas essa palavra traz todo aquele contexto do aflito. Como é que um aflito vive? Como é que nós vivemos hoje? Gritando por socorro e ninguém nos ouve. É esse que Deus abraça, é esse que Deus acolhe. É por isso que Davi dizendo, nós devemos celebrar a Deus, verso 24. A dor do aflito, do humilde, do necessitado, a dificuldade, a luta do aflito. É isso que Davi está se colocando. Queridos, prestem atenção. Davi era um rei, era um homem de renome, mas ele se vê como um fraco diante de tudo isso diante de Deus. É isso que nós precisamos nos ver. Quando nós olhamos aqui no Novo Testamento, Jesus vai estar caminhando nessa mesma situação. Quando ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é a mesma mensagem aqui do versículo 24, do Salmo 22. Jesus em Marcos 10, 45 diz assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha a ideia do resgate. Aqui ele vai resgatar. É aquele que está com dores, é o aflito, é o humilde, é o carente, é o necessitado. É aquele que está sendo encurvado, é aquele que está sendo reprovado, é aquele que está sendo injustiçado, é aquele que está carecendo de Deus. João 15, 13, ele falando, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Davi, em mais uma ocasião, está dizendo para nós aqui o que nós somos. Nós somos os amigos de Deus, aqueles pelos quais Ele tem compaixão. Ele sofre as nossas dores. Ele se condói com as nossas feridas. E é isso que está dizendo aqui. Alguém poderia perguntar, por que devemos adorar somente a Deus, adorar somente a Jesus?
A resposta, queridos, é muito clara. A resposta, precisamos entender que somente Jesus fez por nós o que o dinheiro, os meus méritos, minhas qualidades, o poder, a política nunca poderão nos dar ou fazer por nós, nos livrar das garras de Satanás e do inferno. Por que eu devo adorar e celebrar somente a Deus? Porque só Ele me deu salvação em Cristo Jesus. Só Ele foi Senhor da minha vida. Só Ele me acolheu como seu filho. Só Ele que diz, vinde a mim. Foi só Jesus que carregou, levou sobre si as nossas dores. E até o castigo de Deus que estava sobre a minha vida, Ele toma sobre os seus ombros. E Ele diz, eu estou fazendo isso por amor. Então não deve haver espaço no meu coração, na minha vida, no seu coração, na sua vida, para nos acharmos alguma coisa e não devemos fazer isso nunca, porque Davi está nos ensinando que tudo nessa vida vai passar. Só não vai passar o amor de Deus e o zelo de Deus para conosco. É por isso que Davi está nos ensinando que nós devemos adorá-lo a todo tempo. E aí vamos pensar, que adianta, queridos, viver aqui 90 anos nessa vida, servindo a si mesmo, buscando tapinha nas costas, querendo ser lisonjeado por tudo e chegar na eternidade e não se ver ao lado desse Deus, sofrendo distante dele. De que adianta tudo isso? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Olha como Davi está nos ensinando a quebrar, meus irmãos. Não há mérito em nós, não. Nós não somos melhores na igreja, não. Nós não somos melhores na família, não. Nós não somos os melhores no trabalho, não. Nós somos o que somos, como presente de Deus, e a Ele toda honra e toda glória. Nós achamos que quem sustenta a nossa casa sou eu e bate no peito. Não é, querido. Você não sustenta a sua casa. Deus é que te sustenta. Como consequência, você sustenta seu povo. Você não é o esteio da vida dos outros. Deus é esteio na sua vida e você consequentemente. Lembra quando ele fala assim, a minha alegria vem do Senhor? Então tudo aquilo que achamos que a glória é nossa, isso é sombra, porque na verdade foi Deus quem operou isso em nós. Que verdade há em dizer que seus braços conquistaram as coisas, e o que você tem foi fruto de quê? Senão da competência de Deus. 2 Samuel 22, 34 a 41, ele diz assim, ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem, e eu não caia nenhuma vez. Persiga esses inimigos e acabo com eles. Não paro até vencê-los. Eu os esmago, e eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me das força para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu os fazes fugir de mim e eu os destruo os que me odeiam. O que Davi está dizendo aqui? Que tudo que ele fez, as grandes batalhas, o que foi? Foi consequência da ação de Deus na sua vida. É por isso que ele nos convida. Vamos adorar somente a Deus. E quando olharmos para nós, dizermos constantemente, miserável me que sou, que foram as palavras de Paulo. Terceiro ponto, por que nós devemos adorar a Deus? E com o convite vimos adorar ao Senhor. Adoremos ao Senhor, porque dele são todas as coisas. Verso 28, aí do Salmo 22, diz assim, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Davi conclui o Salmo com as verdades presentes e futuras. O rei Davi, mesmo sendo um rei próspero e temido, reconhece que o verdadeiro rei e rei eterno é o Senhor Deus. Davi afirma então que não há outro digno de ser rei senão o próprio Deus, Yahvé.
pois tu, Senhor, é o reino. Ele é quem governa as nações, e o próprio Davi está falando assim, o meu reino não sou eu quem governo, porque Deus é aquele que governa não só o lugar onde eu estou, mas Deus governa tudo. E vamos lembrar que Davi está dizendo aqui que Deus, quando reina, ele reina justamente. Deus reina de uma forma em que contempla todos os carentes. E a gente tem uma tendência, a tendência pecaminosa, de achar que Deus atende só um grupinho separado. Só um grupinho que é a turma dele, os bonzinhos. E não, vamos olhar aqui no texto como Deus é mais abrangente, como ele é mais misericordioso, como o olhar de amor dele, o amor de misericórdia, de perdão é muito mais abrangente que o nosso. O nosso círculo é muito pequeno, o dele é expansivo, o dele é enorme, infinito. Quando nós olhamos aqui no verso 26, do comecinho diz, fala que ele está preocupado com os aflitos, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito. Lá no verso 26, ele vai dizer isso, lá no comecinho do verso 26, que diz, os sofredores hão de comer e fartar-se. Ora, esses sofredores, ou os humilhados, os humildes, os pobres, estão passando fome em todo lugar, não é só naquela época. Isso parece que é um contínuo. Enquanto o homem for homem, enquanto existir homem nessa terra, haverá sempre essa classe de pessoas que estarão ali no sofrimento terrível, que não vai ter o que comer. Lá no verso 26 ele fala que nesse reino de Deus, nesse rei justo, aqueles que carecem, os sofredores hão de comer e fartar-se. Talvez o sofrimento maior seja aquelas câimbras oriundas da falta de alimentação, a dor que ele está sentindo é porque o corpo não está nutrido. Ele está dizendo que no reino desse Deus justo, ele se preocupa com esse abandonado ali. No outro extremo temos o verso 29. O verso 29 está falando aqui de quem? Dos opulentos. Em outra versão você vai ler dos gordos. E olha que ele está dizendo aqui que os gordos também estarão lá. Mesmo que para os homens isso seja impossível, para Deus não é impossível. E olha como a gente vê ali em Lucas 18, quando Jesus estava falando ali sobre o rico, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E alguém falou, desse jeito então, isso é impossível. Aí Jesus fala, é impossível aos homens, mas para Deus nada é impossível. Então, quando fala daquela riqueza, eu falo aqui dos gordos, dos opulentos, não é a mesma raiz, não é a mesma palavra. São palavras distintas, mas as duas palavras, elas se completam. Porque a ideia do gordo, que é um abastado, e o rico é um abastado de uma certa forma. Embora tem muitos ricos que são magros aí, e estão morrendo esqueleticamente por questão de doença. Mas a ideia aqui é que está falando do opulento aqui, ou dos gordos, esses também são contemplados por Deus. Nesse reino do Senhor, os pobres, miseráveis, insignificantes diante da sociedade, aqueles que nem são contados como gente, todos eles estarão no reino do Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse Deus, que é um Deus de justiça, é um Deus todo-poderoso, é o todo justo, todo gracioso, todo bondoso, todo misericordioso, todo piedoso, todo amoroso. É nesse reino que Davi está dizendo que ele quer fazer parte. É nesse reino que Davi fala, nesse reino eu sou agraciado. Nesse reino eu sou abençoado, porque no reino dos homens o que eu vou ter é só perseguição, é só indignação, é só corrupção, é só morte, é só traição. E Davi está dizendo que no reino de Deus, esse reino era um reino de amor e um reino de justiça. Nesse reino, quem não tinha, no reino de Deus passa a ter. Nesse reino, quem tinha, percebe que o que tinha não tem valor e busca um real valor em Jesus, que é a riqueza maior que nós devemos buscar. Quem é magro nesse reino será farto em Deus. Quem é gordo nesse reino se vê magro, tamanha a sua dependência de Deus. Ele é gordo, mas ele se vê magro, magricelo, porque ele precisa se encher, se fortalecer de Deus, porque a opulência desse mundo alimenta, engorda apenas os olhos. No verso 27, no finalzinho do verso 27, ele diz assim,
perante ele se prostrarão todas as famílias da terra. Ou seja, o que Davi está dizendo é que no seu reino, famílias do mundo todo estarão representadas, apontando para um Deus que restaura as famílias do seu Filho Jesus. Há muitas famílias que estão ligadas em muitos valores, em muitas riquezas, em muitas trocas. Mas haverá um tempo em que a família estará unida, não pelo que ele pode dar, não o que ela pode dar, não o que eles podem agregar, não porque a associação de valores do que tem um, do que tem o outro, isso vai aumentar. Não, ele está falando que Jesus será o centro, o fundamento, a base, para que quando o casal estivesse olhando para as suas bodas, possa olhar para a vida deles apenas como sombra. Estão felizes porque o Senhor os tem amparado, os tem abençoado, é o que o verso 27 está dizendo. É notório perceber o quanto Deus tem feito por nós, que não nos incomode em servir e adorar, ou prestar um culto na igreja junto com o seu povo e ter prazer nisso. Que essa nossa vida, que essas pessoas que nos cercam, nós não nos sintamos incomodados por isso, mas que haja um prazer em nós, de estar servindo a Deus de fato e de verdade. É nesse reino aqui que foi apontado lá no Gênesis. Ele foi também prometido aos patriarcas, declarado pelos profetas, vivido pelos juízes e reis, agora é manifestado a todas as gerações. Olha como nesse reino Deus é fiel. É aquele que diz lá para Eva, que estava sofrida em consequência do pecado. Deus falou assim, não vai ser assim. Eu sou um Deus de misericórdia, eu vou melhorar isso. E fala com o patriarca Abraão, eu falo, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, não em Abraão, mas na expressão de fé de Abraão. Abraão não duvidou de Deus, e Deus está falando em todos aqueles que creem como você crê, eu vou abençoar. Aqui estamos nós. Verso 31 fala da posteridade, que a posteridade nos servirá. Verso 31, queridos, olha, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem fez isso. Olha nós aqui no verso 31, e você, se não, você pode ver aqui no verso 30, que a posteridade o servirá. Ou seja, a posteridade é a descendência, a linhagem, os crentes que peregrinam no deserto, aquela igreja. A igreja, com o passar do tempo, que está sendo reformulada, assim como nós hoje vivendo uma espécie de igreja online. Mesmo assim, o fundamento, a base que Davi está dizendo é essa. É um povo que crê em Deus, é um povo que está passando pelas suas lutas, mas consegue enxergar Deus agindo no meio desse povo. É um Deus que está presente, que nós somos a posteridade, bem como aqueles que vierem depois de nós. Posteridade diz respeito a semente, sequência. Isso do povo de Deus, o mundo não pode calar. O mundo não vai acabar com a igreja não vai morrer, a igreja vai permanecer. Esse é um mandamento, essa é a promessa que Davi diz aqui, em que o próprio Senhor Jesus está fazendo isso. Ele, com a sua vida, comprou muitos com o seu sangue. E ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não há nada nesse mundo, não há nada que os poderosos desse mundo possam fazer que vai calar a igreja. A igreja vai ser perseguida, como está no Salmo. Davi era um homem de guerra, ele tinha inimigos dentro da sua casa, dentro do reino, fora do reino. Davi tinha inimigos, Davi passava por luta, por dificuldade. Jesus, enquanto esteve aqui, não teve tempo de comer, de ter uma boa refeição. Ele, quando nasceu, já teve que fugir para o Egito. A sua vida foi uma vida sofrida. Por que que eu e você iríamos imaginar que a igreja dos nossos dias será diferente, queridos? Essas coisas que nos cercam não pode tirar de nós a alegria, porque a nossa alegria vem do Senhor. Por isso que nós devemos contar e cantar os feitos de Deus na grande congregação e fora dela. É o que está dizendo. Gerações virão, queridos, depois de nós. O mundo não está acabando.
O mundo vai acabar no tempo de Deus, mas por enquanto ainda vamos anunciar que nós iremos passar dessa vida. Outras gerações virão, como os nossos filhos e netos. Depois dele virão outros. E a gente fica pensando, o que será desse povo no futuro? Será a igreja do mesmo jeito, queridos? Será a igreja? Porque quem detém essa igreja, quem alimenta, quem sustenta essa igreja não é eu, não é você. É o Senhor Deus, quem dá motivação para esse povo. E é nisso que nós precisamos entender. E essas gerações que vierem, quando olhar para trás, daqui a algumas décadas, gerações virão, como já tem acontecido. Eles se lembrarão, talvez, quem sabe, de mim, de você. E eles vão se lembrar dos nossos feitos. Sejam eles pequenininhos, humildes. Mas eles irão dizer, olha, eu quero fazer que seja um pouquinho como eles fizeram, mas que Deus me deu a oportunidade de fazer muito mais que eles. É isso que o verso 31 está dizendo, que gerações irão fazer isso. Sabe por quê? Quando ele fala aqui do verso 27, das famílias serão abençoadas, reportando para a noiva de Cristo, que é a igreja. E nós fazemos parte dessa grande família. Nós somos todos irmãos. É por isso que a igreja é muito importante para mim e para você. A igreja, nós precisamos dela, queridos. Nem que seja no zap, que a gente às vezes está tão enjoado, o povo fica aquela discussão, aquelas coisas, não é verdade? E não é só aqui não, em qualquer igreja tem essa questão do zap, que tem essas dificuldades. Mas é os nossos irmãos. Nós devemos amá-los, apesar de, assim como eles nos amam, apesar de. A nossa referência não é o visível, mas é o espiritual. Porque lá no céu não vai ter diferença de raça, de credo, de cor, de partido político. No céu não terá nada disso, no céu só terá uma coisa, a noiva de Cristo com o Cordeiro. Seremos a igreja de Deus lá, gloriosa, e seremos essa posteridade, como muitos irão dizer. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, e que você possa refletir aí no seu canto. O que eu como igreja, o que eu como, verso 31, onde vir anunciar a justiça dele, futuro, que somos nós, o que nós temos feito para propagar o nome desse Deus Salvador, o nome desse Deus que nos dá motivação de vida, esse Deus que nos impulsiona, um Deus que nos coloca de pé, um Deus que diz para nós, fica firme, isso não é o fim, não fique com medo, porque eu já venci todas as coisas. Essa deve ser a nossa mensagem, igreja. É por isso que nós devemos adorar ao Senhor. Ele termina o Salmo 22, clamando, vamos adorar ao Senhor. É um convite para a igreja, vamos adorar a Deus. Adorar a Deus por quê? Adorar a Deus porque independente das lutas e dificuldades, Deus tem nos abençoado. E olhando para o começo, quando nós falamos aqui da introdução, aniversários, festas de casamento, qual o problema nisso? Comemorar a promoção? Nenhuma. Nenhuma. Desde que você se veja sempre como a sombra. E todos os seus feitos, se você é sempre sombra, porque quem está, na verdade, fazendo a sombra é Deus. Ele está te sustentando, Ele está te ajudando, está te abençoando. Então, o mérito que é em você, o valor que é em você, o prestígio que é em você, é aquele que você conquistou ou aquele que você tem pela causa de Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Tenhamos a cada dia a motivação vinda de Deus, para que onde eu me encontrar, eu e você possamos saber que nós somos instrumentos amados, queridos de Deus, para as boas obras. Que Deus te abençoe. Vamos orar, queridos. Pai querido e Pai santo, queremos agradecer ao Senhor, porque o Salmo nos ensina que a nossa vida é uma vida de luta, de dificuldade, de perseguição, de desânimo, de descrédito em muitos e em muitas coisas. É de incerteza, de instabilidade, de indecisão, de desmotivação. Esse mundo no qual vivemos é um mundo que não nos dá segurança, não nos dá base, mas sempre foi assim.
E muito obrigado porque lemos, ó Pai, que não devemos nos preocupar com isso, mas devemos nos preocupar que a nossa vida é o que é, porque Deus tem nos sustentado. Mas se eu estou doente, Deus tem me sustentado. Se eu estou à beira da morte, Deus está me sustentando. Se eu morrer, Deus me deu vitória, estarei na glória com o Senhor. Ensina-nos isso, Pai querido. Ensina-nos, ó Pai querido, a viver isso, a viver na sombra do Altíssimo. E nós possamos dizer que nós somos o Senhor. Dizer que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu dono, meu proprietário, eu pertenço ao Senhor. E ter um coração grato ao Senhor, porque eu sou pobre, miserável, sou peregrino, e mesmo assim o Senhor me acolhe, o Senhor com o sangue de Cristo Jesus me lava, me purifica dos pecados, e Jesus me diz, agora você não é escravo, não é servo, mas eu te chamo irmão. Oh, Pai, que nos ensine enquanto igreja a ver isso. Nos ensine enquanto igreja a amar a igreja, amar cada irmãozinho, cada irmãzinha da igreja. E mesmo que ele seja enjoado, mesmo que aquele pastor seja enjoado, que nós possamos aprender a amá-los. Porque fazendo isso eu vou exercitar o amor de Deus por mim, mesmo sendo uma pessoa difícil como eu sou. Ensina-nos, ó Pai, a olhar uns para os outros, com corações humildes, que eu possa sempre servir ao outro, nunca ficar cobrando e exigindo dos outros, para que em tempo bem oportuno, nós possamos, enquanto igreja, estar constantemente glorificando a Deus pelos feitos do Senhor na nossa vida. Rogamos isso, Pai querido, em nome de Jesus. Igreja do Senhor Jesus, tanto essa que aqui está, bem como a igreja do outro lado dessa tela, que a boa mão de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas, que a ação salvadora de Jesus e a certeza da vitória em Cristo Jesus, e também a esperança no Espírito Santo, de que nós somos amados e agraciados por Deus, que essa ação dessa Trindade Santa seja uma presença constante, atuante no meio desse povo. Pedimos isso, Pai querido, para a honra e glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ter agora no pós-lúdio mais um cântico da irmã Lília e Esther, Corpo e Família. Que Deus abençoe, queridos. Até.